Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Neto, eu sou jornalista, dono do canal Papuzine no YouTube. Eu queria primeiro agradecer o convite da UGRA, o convite da Quadrinhos na CIA. Hoje a gente está recebendo aqui na UGRA o Américo Freiria. Pronunciei certo, né, seu nome? Beleza. O Américo, ele trabalha com letreiramento de quadrinhos, livros infantis, é designer, certo? Tratamento de imagem, enfim. Trabalha com várias coisas na parte do designer, do design. E hoje a gente está aqui, na verdade, reunido para falar principalmente sobre esse quadrinho aqui, Minha Coisa Favorita é Monstro, da Amy Ferris, que acabou de ser lançado aqui no Brasil pela Quadrinhos na CIA. É um quadrinho que foi extremamente premiado lá fora, foi lançado originalmente em 2017 e foi premiado com 3 categorias no Eisner, foi premiado também em Angoulême, na França. Um gibi que, enfim, recebeu elogios de figuras aí como Alison Bechdel, Art Spiegelman. E ele é um quadrinho que, só para falar brevemente um pouco sobre a história dessa autora, né, a Amy Ferris, ela tem por si só uma trajetória já muito interessante, porque ela teve... Primeiro que ela lançou esse quadrinho com 55 anos de idade. O primeiro quadrinho dela com 55 anos de idade, já uma obra avassaladora. E ela teve um problema de saúde muito sério, com 40 anos de idade. Ela contraiu um vírus que é conhecido como vírus do Nilo Ocidental, que causou paralisia em 3 membros dela. Ela teve paralisia da cintura para baixo e também a mão direita, que era justamente a mão que ela desenhava. E ela resolveu, ela não se rendeu nessa doença, ela resolveu que ela iria voltar a estudar, então ela começou a estudar no Instituto de Arte de Chicago, e ela basicamente reaprendeu a desenhar e fez esse quadrinho. Então é uma trajetória fantástica por si só. Hoje em dia ela já está bem melhor de saúde, ela já anda com auxílio de uma bengala, mas enfim, ela diz que ainda não está 100% em relação à mão que ela desenha, mas também já melhorou muito mais. E assim, esse quadrinho também é muito legal a gente ter esse bate-papo hoje sobre letreiramento, justamente porque ele é uma obra atípica. O quadrinho ele foi todo feito à mão pela Amy Ferris, todo feito com os desenhos feitos com caneta Bic e umas espécies de canetinhas coloridas. Quem já teve a oportunidade de folhear vai perceber que é uma obra realmente impressionante. O quadrinho todo é feito para simular, foi feito simulando páginas de caderno, como se fosse o diário da própria personagem principal, a Karen. E, assim, isso deve ter dado um trabalho muito grande na hora de letreirar. Por isso que a gente vai conversar aqui com o Américo, que trabalhou nesse quadrinho em parceria com a filha dele, a Jéssica, que está inclusive ali atrás. Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Sintam-se à vontade, por favor, para interromper, caso tenham perguntas. Mas, Américo, primeiro, obrigado pela tua presença aqui. Eu queria que a gente começasse esse papo, você falando um pouco sobre o que você faz, como que você chegou nesse trabalho de letreirar quadrinhos, como é que foi todo esse processo até você chegar aqui em trabalhar com Minha Coisa Favorita é Monstro. Bom, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado ao convite e obrigado por vocês estarem aqui. Estou um pouquinho ansioso, não decorei nada. Aí eu pensei em falar algumas coisas não exatamente sobre minha pessoa, mas pelas tecnologias que eu passei, que eu acho que é mais interessante para mostrar como que eu cheguei até aqui. Tá? Primeiramente, a minha profissão era arte finalista, então ficava bem óbvio que se eu não fosse o último a corrigir, ninguém mais ia, né? Eu não sei em que nível de histórico vocês pegaram as coisas, né? Mas quando eu comecei mais ou menos em 87, 86, 85, em 85, existiam máquinas que faziam a fotografia do texto letra a letra, um disquinho que girava e ficava uma menina, vamos dizer no meu caso, né? Era uma menina lá que digitava e a gente escolhia o tamanho da letra, o tipo da letra, era muito limitado porque era uma máquina muito cara, a gente tinha 8 tipos de letras, digamos 2 famílias só, né? E digitava, saía o texto na coluninha. E para sair esse texto na coluna era preciso que tivesse o diagramador, que hoje muita gente ainda chama de diagramador, mas ninguém mais faz diagrama. A pessoa já faz a arte direto no tamanho, olhando a cor, não gostou, diminui, blá, 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 e vai indo, né? E com a facilidade que a gente tem os estilos, né? Se não coube na página,
diminui o corpo de tudo que cabe tudo. E antigamente não, a gente tinha que fazer um diagrama e a pessoa digitava numa máquina de escrever com 70 toques por linha, 20 linhas, isso aí dá 1.400 toques. Aí com esse índice, com essa quantidade, o diagramador fazia o cálculo para aquela letra e ele sabia que tamanho que ia ser. Bom, como eu trabalhei em jornais, né, no caso Gazeta de Pinheiros, que fazia jornal para muitos jornais de bairro, até fora da cidade, outros municípios, então a gente podia errar bastante, porque o pessoal sabia que pagava menos e eram os aprendizes que faziam, no meu caso, né? E a gente ia indo, ia fazendo e tal, até que apareceu um trabalho para mim no Sindicato dos Bancários, na parte de arte, e lá eu aprendi bastante e fiquei lá por quase 6 anos. Nesse meio tempo eu comecei a fazer uns freelas de arte e fazia uns cartazes. E aí tinha uma outra tecnologia na época que, como a gente não tinha uma variedade de letras, chamava fotoletra. Mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um fotolito, né? Vamos supor que a gente tem um fotolito com o alfabeto. Aí a gente ligava para o fornecedor, que era ali na rua Bernardino de Campos, eu não lembro mais o nome, alguma coisa Brás, e falava para ele assim: eu quero a letra do código tal, com que o O tenha 3 centímetros. Aí ele coloca, e que palavra? Ah, eu quero escrever o O, não, o A, vai carnaval. Aí ele escrevia carnaval, montava todas as letras e fotografava e me entregava num papel branco com letras pretas. Era o que existia para letras, digamos, letras fantasias, né? E tinha também a letra 7, que não sei se alguém já chegou a ver a letra 7, que era mais ou menos como aquele adesivinho de chiclete que a gente põe no lugar e passa a caneta em cima, né? No caso, letra 7 era assim, vendia na papelaria de vários tamanhos, várias letras, geralmente muitas letras A's, muitas letras Z's, né? E a gente fazia os armengues lá para transformar o W em M, né? O V em A, né? Com muito cuidado, e ia escrevendo, e ficava caro, mas ficava uma arte limpa, porque o pessoal cobrava para fazer esses rolinhos de filme, eles cobravam por metro, e às vezes você precisava de 15 centímetros, 20 centímetros, o cara te cobrava 1 metro, porque tinha a entrada do filme e a saída do filme, tinha que revelar, demorava um dia para o outro. E o letra 7 dá para trabalhar à noite, silêncio, né? Totalmente sossegado e tal. E a fotoletra era um esquema legal também. Bom, mais ou menos em 91, eu fui demitido de onde eu trabalhava e, para minha felicidade, eu arrumei um sócio que conhecia bastante de computador, me apresentou o PageMaker, que é um dos primeiros programas de paginação, e eu, nessa época, comecei a mexer no Windows, fazendo a paginação que eu fazia na mão, tudo com letrinhas coladas. Dessa vez a gente começou a fazer na mão. O fotolito, para economizar, a gente mandava fazer fora, imprimia as páginas num papel vegetal e colava as fotos de fotolito por trás e economizava um bom dinheiro e podia cobrar do cliente. Depois de um tempo, fui trabalhar, deixa eu ver, depois do sindicato, o que eu fiz? Ah, já lembrei. Eu mexia com essas coisas assim, de letras, essas coisas, mas eu não sabia nada de imagem. Coincidentemente, tinha um birô perto de casa. O birô era um lugar onde a gente processava os arquivos, e eles estavam precisando de alguém que conhecesse a parte que eu sabia, e eu não sabia a parte que eles faziam de imagem. Então a gente acabou trocando. Eu ensinei umas coisas para eles e aprendi muito de fotografia, na verdade tudo, porque eu não sabia nada. E comecei a mexer com tratamento de imagem, preto e branco, colorido, scanners. Na época, os scanners eram gigantes, do tamanho de uma geladeira de padaria deitada, um monstro, era uma coisa enorme, que rodava, um cilindro, tinha um freio para se desse algum problema, você ter que poder frear ele, né? Quanto mais rápido você freava, mais tempo você ficava na empresa, né? Porque você não estragava o equipamento, né? Então, quem era bom de freio, ficava mais tempo lá. Quem não segurava o freio, tinha que pagar a conta, né? Que era bem caro. Então, nessa época eu comecei a mexer com Mac também. Fui trabalhar em agência de publicidade. Na agência de publicidade, aí eu comecei a ter uma visão diferente das fontes, porque o dono da agência, o César, ele fazia algumas coisas na mão. Ele desenhava uns logotipos e a gente precisava vetorizar aquilo para que pudesse ser ampliado muito para virar
um logo de um restaurante, de alguma coisa. Então eu comecei a ver como é que vetorizava, resolução para letras, distância. Então foi uma outra pegada muito legal também. De lá eu fui trabalhar numa editora, que foi só paginação, muito chato. Depois fui trabalhar numa outra editora com livros de arte. Aliás, tem um representante lá, o Alê, da editora Bay. E lá eu fiquei uns 15 anos. Fiz muita coisa. Nesse período, eu comecei a dar umas aulas de Photoshop, de outros programas. A Ellen está aí ou não? Não chegou, né? Então, eu comecei a dar aula para a Ellen da Companhia das Letras, faz muitos anos. Ela não gosta que fala isso, né? Faz muitos anos. Cadê a Ellen? Chegou a Ellen. Pô, tava falando mal de você agora. Então, e aí a gente ficou amigo e foi indo. Aí um dia ela teve uma emergência de um trabalho, se eu podia resolver para ela. Aí eu nem lembro mais o que era. Acho que era o Orton, hein? Talvez. Aí resolvemos lá um serrilhado numa imagem. E ela falou, pô, se não dá para você fazer uns freelas? Eu falei, dá, mas a minha máquina é muito lerda. Né? Aí comecei a fazer... E era bem difícil, porque eu dava um comando e ia dormir. Aí voltava, estava pronta. Nessa época a Jéssica era pequenininha, tinha uns 2 aninhos, ficava comigo na sala, vendo televisão, e eu processando uma imagem. E aí começou a aumentar a quantidade de trabalhos, comprei um computador melhor, e aí foi aumentando os trabalhos que eu fui fazendo para eles. E com isso, na editora... Também eu fui juntando o que eu já fui aprendendo de cá, apresentava aqui, o que eu aprendi aqui, mostrava lá. Como já disse alguém aí sábio, né? A gente aprende bastante dando aula, né? E fazendo freela para outros lugares também, porque as exigências são bem diferentes. Quando a gente trabalhava no Birô, por exemplo, aliás, um assunto que tem a ver com fonte muito interessante, né? O CorelDRAW, ele tinha um limite de 400 nozinhos por página. Então, se você pegasse aquela fonte e tentasse fazer um trabalho, deixa eu ver um exemplo aqui, esse verso aqui, essa contracapa, aí começava a dar erro na fonte, aí você transformava em curva. Se passava de 400 nozinhos, ele engolia o que ele queria. Então, como é que a gente fazia? Muito simples, né? Fazia metade, depois a outra metade juntava no fotolito. Era o que a gente resolvia. Nessa época também a Adobe lançou o ATM, que era o Adobe Type Manager, que melhorou o visual das fontes no Windows. No Mac sempre teve isso, porque o Steve Jobs teve muito preciosismo, né, em manter a leveza das fontes. Né? O próprio movimento do mouse do Mac era mais suave, enquanto que o Windows era meio de soquinho. Hoje deve estar igual, eu não mexo mais com Windows, mas deve ter um suavizador de fonte, alguma coisa assim. Bom, e nesses anos todos de trabalho, eu acabei me especializando em tratamento de imagens e por conta de alguns freelas para a companhia também, que apesar de serem fontes, mas eu comecei com os infantis, né? Acho que foi umas aventuras, não sei de que lá, que eram várias historinhas, cada história era um título feito à mão, em inglês, e a gente tinha que transformar as letras em folhinhas, em coelhinhos, então, ou seja, era mais um tratamento de imagem do que letrista. Era combinado, né? E aí, em 2001, 2002, a Fabiana, da companhia também, não sei se ela está por aí, ela me chamou para fazer um livro que se chama, uma coleção, esqueci o nome da coleção. Ô, Ellen, você lembra? Mortos de Fama, isso. Coleção Mortos de Fama. E aí o primeiro que eu fiz foi da Cleópatra, então tivemos que fazer uma fonte e tal. Foi a minha primeira fonte digital, que antes eu fazia letra na mão, como se fossem desenhos, mas usando o computador. Né? Pouquíssimas vezes eu fazia no papel, porque os scanners caseiros eram muito ruins, então dava um trabalho monstruoso. Entre você fazer no papel, escanear e tratar, era melhor já fazer no computador. Né? Uma etapa menos e ficava mais confiável. E de lá para cá eu comecei a fazer fontes, fui aprendendo, melhorando, né, autodidata, fui corrigindo, né, e auto-erratas também, né, muitas, né, e fomos aprendendo e chegamos no Crumb, que deu um super trabalho. Você até comentou, né, que foi mais trabalhoso do que outras coisas. Foi mais demorado, foi mais demorado. No Crumb a gente teve a participação da Alissa, que está ali também, que fez alguns letterings, porque não ia dar tempo.
muita coisa. Ela fez os especiais, né? Os títulos, umas coisas especiais. E eu fui fazendo os balões. E aí chegamos nesse aqui. Esse aqui, depois desse aqui, acho que já tem mais uns 4 na gaveta, né, Ellen? Pronto, lá. Na gaveta não, né? Do lado do forno, né? Do lado do forno. Bom, é isso aí. Maravilha. Você trouxe aí alguns exemplos para mostrar para a gente, né, do trabalho nesse quadrinho aqui especificamente. Eu acho que eu não falei no início. Eu comentei que o quadrinho todo feito à mão, inclusive o texto. Por isso que é tão complicado. Todo o texto foi feito à mão pela Amy Ferris e ela faz a personagem, né, da história, desenha algumas capas de revistas de terror que... Deixa eu mostrar daqui a pouco aqui, que eu também tenho certeza que foi uma das partes também complicadas aí de refazer. Enfim, e o quadrinho, eu acho que se torna complicado justamente por isso, né? Caneta Bic, vários detalhes, coisas escritas por cima de rachura, e enfim. E aí tem que refazer tanto de coisa que vocês fizeram. Me conta, quanto tempo que demorou no total para trabalhar nesse quadrinho aqui? Então, eu acredito que seguido, direto, 2 meses. Esse é o tempo normal, assim? Então, é relativo. É que nesse caso, eu conversei com a Lissa um pouco antes, e aí ela já entrou em acordo com o editor, e os textos que eram mais trabalhosos, eles foram decididos antes do texto corrido ser preparado. Então, com isso, o dia que eles falaram, olha, semana que vem nós vamos te entregar o texto corrido, todos os letterings já estavam prontos. É claro que teve um monte de correção ainda, né, mas já estavam prontos. Então, eu já sabia onde que eu tinha que preencher o fundo, que eu vou mostrar nos exemplos aqui, né? Tinha que preencher o fundo, tinha que testar, porque o lance, eu acho até, não sei, o interesse de vocês era de fazer, só leitores e tal, mas a minha filha Jéssica, que é minha companheira nas obras, aprendiz também, mas já faz muita coisa legal, eu sempre falo para ela, é mais importante do que fazer, é saber identificar o que precisa ser feito, onde precisa ser mexido. Então a gente começou a olhar esse livro, acho que aqui dá para fazer assim, né? Aqui dá para fazer assim. Eu fiz de um jeito, ela fez de outro, sem a gente conversar, um teste. Aí ela fez do jeito dela, eu falei, olha, gostei do que você fez, vou aplicar no que eu fiz. E com isso a gente foi elaborando a nossa técnica, né? E em alguns casos nós foi preciso refazer algumas imagens que o pessoal da companhia nem chegou a ver, porque a gente viu que não tá bom, hein? Vamos corrigir, vamos fazer de novo para ficar... Porque, você faz a primeira ilustração, faz a segunda, faz a terceira. São quantas? São 50, 60? Quando você está na 10ª, você fala, aquelas primeiras lá, vamos refazer. E sem preguiça, como eu disse, eu sou arte finalista. Desmonta tudo, não tenta recuperar o bolo, cara. Faz uma doação, né? Esquece, começa tudo de novo, entendeu? Tudo de novo. Aquele arquivo com pau, não tenta corrigir que você vai ficar horas ali. Então... A gente começou tudo de novo, em alguns casos a gente fazia no papel, na caneta, escaneava, colocava, não, vamos fazer com a tablet, né? Não que eu seja um cara da resistência, né? Mas eu me adapto melhor com o mouse, né? Tentei fazer um teste, instalei a tablet da Jéssica no computador, tudo funcionando, beleza, vamos jantar, quando eu voltar vou mandar bala. Fui lá, jantei, voltei, esqueci que a tablet estava na minha frente, fiz todo o trabalho no mouse. Quando eu falei, deixa pra lá. Não esse livro, outros, né? Então, mas tudo bem, não tem problema, porque eu até penso assim, eu já estou com o mouse, já estou com o teclado, mais um equipamento, porque eu uso muito comando tudo para mim está no teclado, né? Praticamente não tem mouse. Então eu acho até que eu não queria um equipamento a mais, né? Mais ou menos isso. Vamos mostrar alguns exemplos? Você quer tocar alguma outra? Não, bora. O texto principal do quadrinho vocês tiveram que criar fontes, né, para fazer? Sim. O texto principal tem 4 fontes. Eu até separei uns exemplos aqui. Eu acho melhor a gente pegar os exemplos, que aí a gente vai chegando nos pontos lá. Tá? Bom, como eu disse antes, a primeira coisa que a gente fez foi analisar o trabalho e ver o que tinha que ser feito. Desde desenho até criar uma fonte digital. Depois que a gente decidiu isso, eu digo a equipe da companhia, né, decidimos isso, que ia ser melhor assim, aí nós fizemos a seguinte divisão. Vamos começar a fazer os desenhos.
eu não alcanço. Aí eu trouxe umas coisas interessantes. É que eu segurei. A Ellen trouxe umas coisas interessantes aqui. Nós temos as provas. Se depois vocês quiserem passar aqui para ver, porque a gente não pode perder isso aqui, que é um documento. Mas tem prova de cor, tem provas com marcação de revisão, tem plotter. Sobre o processo é bem interessante acompanhar isso aqui. Tá bom. A gente vai passando assim, vocês vão ver. A gente passa primeiro uma parte, depois passa a outra, tá? Deixa eu só passar primeiro as imagens. Bom. É complicado, né? Tanta coisa aí. Você não prefere botar o notebook aqui na mesa? Então, mas ele alcança o cabo? Tudo bem, vai que sim. Mas você dá pra ver. Ó. Nesse caso aqui, tem a fonte principal, que é a mais leve. Depois tem uma similar a ela, que eu chamo da mesma família, que ela está em bold, que é a que está aqui. Ó. Essa é a bold. Aqui é a principal, né, a regular. E aqui nós temos uma outra, que é a que essa daqui, ó, que eu chamo de grito, né? Porque sempre que alguém estava gritando, né? Porque ela não é black, extra black, ela era dessa pegada mesmo dos diálogos, né? Além dessas fontes aqui, foram criadas uma fonte toda tremida para algumas situações. E tem uma coisa interessante nesse livro que eu fiquei sabendo depois. Ela levou 5 anos para fazer esse livro, né? Então tinha muita diferença entre as letras de uma página para outra. Então eu peguei, por exemplo, 6 páginas de exemplo e fiz a fonte. Quando eu fui comparar com umas outras, eu falei, nossa, mas está tudo errado, né? Aí eu fui vendo que eu tinha que ver outros tipos de apelo dela na fonte, um ganchinho aqui, um ganchinho ali, mas como ainda estava muito diferente, eu acabei criando mais uma fonte mais leve, que ela usou em alguns balões no começo do livro. Uma parte que ela está conversando com um bêbado lá, logo no comecinho, né? Vai passando. A mãe da Karen, né, está conversando. A página da esquerda. Acho que aqui já tem. Talvez. Eu não lembro mais. Então, porque se eu fosse tentar fazer uma letra igual no livro todo, eu ia ficar doido. Então, quando ela escrevia muito fininho, aliás, tem uma curiosidade muito interessante na fonte, que é o seguinte: se a gente faz uma fonte que ela ficou muito boa em corpo 12, e a pessoa usou uma caneta da espessura X, eu não sei como é que se mede uma espessura de uma caneta. E aí eu pego essa mesma letra e faço ela corpo 24, a espessura da letra fica enorme. Então não é a mesma letra, parece que ela usou outra caneta, quando na verdade ela não usou outra caneta, ela só escreveu com letras maiores. Então para isso que a gente faz a letra mais fina, e para ficar com mais variação ainda, a gente faz ela diferente. Eu não pego a mesma letra e afino, então eu faço um outro A, um outro B, um outro C, né? Aliás, tem uma coisa interessante que eu queria falar antes de falar esse daqui, mas sabe o livro Revolução dos Bichos? Então, ali eu usei uma outra técnica. Eu criei um arquivo de fonte que ele é randômico. Ele tem 6 variações de cada letra, das acentuadas, e 3 variações das letras não acentuadas. Por exemplo, a palavra batata vai ter um A de cada jeito, né? E não que ele se deforme, é porque realmente tem 3 As dentro do arquivo, né? Tem uma programação ali, e você vai escrevendo, aí você fala, mas eu não quero esse A, não adianta. E olha que interessante, você escreveu batata, tem 3 As, um de cada jeito. Aí você coloca uma palavra antes, o batata já mudou também, porque ele tem um cálculo feito com todas, é totalmente randômico, né? Se você quiser mudar um A específico, você tem que ir lá no Glyph, no InDesign, escolher aquele A que você quer. Então essa é uma técnica bem legal que foi aplicada na fonte do Odir, a própria letra dele, né? Bom, deixa eu pegar um outro exemplo.
Aqui é a fonte tremida que eu falei. Nessa etapa de fazer fonte, eu geralmente pego o mesmo texto em inglês, digito, coloco a minha fonte, ponho por cima e fico ali algumas horas olhando, avaliando onde está bom, onde está ruim, passo para o pessoal da companhia, elas fazem uma avaliação, e me falam, olha, eu acho que está muito duro. O que significa muito duro? Parece que você pôs uma régua embaixo, apesar da letra ser toda manuscrita, parece que você pôs uma régua embaixo e tal. Então a gente mexe um pouquinho mais ali, os macetes, né? Aqui é a fonte que eu também chamei de grito. Não tem muita variável, não. Aqui, ó. O mais trabalhoso aqui foi achar onde estava o texto. Que é uma loucura isso, essa página. Olha, dá para ter uma ideia, né? Que é uma loucura essa página. Teve alguma página especialmente mais difícil? Tem as que quando você olha dá medo, essa daqui, né? Você fala, meu Deus, vou ter que fazer essa página. Agora vou falar da minha filha, que as mais difíceis eu passava para ela. E por quê? Eu sabia que ia ter que fazer a fonte. Como ela não tem assim, o nível dela não está super apurado em fonte, mas está muito legal na parte de preencher o fundo. Então a gente dividiu o trabalho assim. Ela preenchia o fundo e eu começava a fazer as letras. E deu certo esse método que a gente está evoluindo bastante já nos próximos livros, né? Então ela faz a textura do fundo, tal. Algumas coisas ela faz em preto e branco e aí eu ponho a cor, faço mais grafismo, ponho um pouco mais de textura, puxo um grãozinho original do papel, né? A textura do papel também. Essa página aqui, eu acho que eu trouxe ela em PDF também. Bom, aqui eu tive que fazer como desenho. É uma fonte, mas eu tive que fazer como desenho para ela poder se misturar com as achuras. Uma coisa que é curiosa de contar é que a Amy Ferris, e no início, quando ela estava começando a fazer o quadrinho, ela cogitou desenhar realmente em folhas pautadas. Aí ia ser uma loucura, né? Não, eu vou te mostrar nas imagens em PDF que os layers estão separados, aí vai dar para entender. Aqui é o PDF, aliás, PSD. Aqui é o PDF do arquivo mesmo, mas na hora que eu abri o PSD eu trouxe tudo em camadas para mostrar como é que tá. Aí vai dar uma... aqui está o original, aí nós criamos o fundo. E aproveitamos, já escrevemos o Criaturas, esse aqui foi um trabalho da Jéssica, ou foi meu, não lembro mais, acho que foi meio a meio. Aqui um textinho por cima, outro textinho por cima aqui, mantendo as manchinhas, e aqui também um texto por cima. Às vezes a gente consegue reaproveitar alguma letra, às vezes a gente escreve tudo de novo, depende, porque se vai reaproveitar e a sequência fica muito desigual, não vale a pena. Então é melhor fazer tudo de novo. E aqui está a pauta, que é o que você falou. A pauta do caderno está separada. Eram mais ou menos, acho que 6 a 8 modelos. Não é o mesmo no livro todo. Né? E com esse deslocamento aqui do furinho, não sei se dá para ver. O deslocamento aqui da sombra é um pouquinho diferente também. A quantidade de páginas embaixo. Né? Bom, vamos para outro exemplo aqui. Essa página aqui é interessante, ó. Aqui está o original. Aqui está com o fundo preenchido.
Aqui está já com o lettering, e esse daqui eu trouxe o original que eu usei. Aqui depois eu peguei a folha e rabisquei como rascunho, né? Mas aqui está o original. Esse aqui eu fiz na mão mesmo, fiz no grafite, né? Se quiserem olhar aí, mas não tem nada demais, né? Não. É um instrumento pontudinho que chama lápis, né? Curioso. Então. Então, isso aqui eu achei melhor fazer porque eu não sei como é que ela fez, mas para mim foi muito mais fácil fazer no grafite, né? Então, cada caso foi um caso. Quando você me mostrou, eu não tinha me tocado que era essa cena. Ah, era essa aí, então. Aí o em breve está um pouco mais curvo, né? Ali eu suavizei mais e tal. Na verdade, para mim é muito fácil mexer na imagem no Photoshop. Eu tenho bastante habilidade. Então, eu faço como dá aqui no papel e termino lá, que é mais fácil, né? Então, essa aqui é a prova de cor da gráfica dessas páginas aqui. Não, vão ter as outras também. Essa aqui eu trouxe também. Isso aí, passando aí. Aqui está o original. Ainda a original. Só que a gente preencheu aqui o fundo. Aí aqui, ó, novo preenchimento de fundo. Eu acho que a Emil preparou algumas imagens já para traduções, porque tinha algumas imagens diferentes que eu olhava e falei, pô, esse fundo aqui está diferente do impresso. Ele já estava limpo. E aí eu aproveitei, já que ela fez um outro fundo para aquilo, eu peguei aquele mesmo fundo e apliquei em outros lugares, como ela também já havia feito, né? Então, por exemplo, o mesmo fundo estava em 2 páginas, eu apliquei numa terceira, né? Nesse caso, que quase não tem muita visibilidade. Medonha. Ó, aqui tem várias camadas, ó. E aqui o caderno. Essa página está por aí também. O que é mais complicado dessas páginas ali? É refazer o fundo em algo particular? Então, tem alguns fundos muito difíceis. Alguns são mais fáceis porque menos linhas, né? Ou o texto é maior por cima, ele disfarça um pouco, mas alguns são bem difíceis, né? Eu acho até que um que deu bastante trabalho aqui foi do Homem em Guia. Eu trouxe ele em camadas para ver também. Deu bastante trabalho. E às vezes uns que não são coloridos também dão bastante trabalho, porque o texto não cabe, né? Hot para quente já subiu, né? O dobro de letras. Então você imagina, em português, né? Como é que fecha a imagem sem fechar o programa aqui? Sabe? Não, agora eu abri só um, né? Naquela hora eu queria fechar só o. Aqui parece que sim. Tá em text, né? O spec. Tá por aí a página, né? Vai. Quer ver no livro aí? R$99, talvez? Não, não tá aqui. Não, tá ali com o pessoal, o livro. Olha lá, tá ali, ó. Então, ó, vamos... Não, só aqui a diferença do original. Ó, aqui é o original, lá, Twin Terror. Aqui preenchido, olha lá o fundo. Deu um trabalhinho para fazer aqui, ó, a mão do rapaz aqui e tal. E aqui entra o texto em português. E aqui entra o caderno. Aqui, né? Ela estava aí sim, ó. Tá aí. Essa é para você lá, então. Lá, os devoradores. Essa não é muito complexa. É mais por conta do pavor, né? Olha lá. Ainda teve alguma participação na aprovação A Alissa sabe? A Ellen sabe?
Aí não teve alguma participação na aprovação da biologia. Isso aqui ficou bem legal, né? Nesse caso aqui dessa página, a gente não precisou refazer, foi o que você perguntou, né? Aqui, ó, a gente fez uma parte, ó. Tá vendo? Ó. Aqui deu para aqui deu para aproveitar. O cara queria um sanduíche de queijo, depois ele resolveu um misto quente, a gente pôs o presunto aqui. Olha lá. Então, ó, voltando aqui na fórmula. Ainda, tá. Esse foi o trabalho da Jéssica, 100%. Aqui deve ser algum textinho embaixo. É isso mesmo. E aqui o caderno. Tem uma página aqui interessante, que é essa daqui, que esse texto aqui, ele também não veio. Por isso que eu falei que ela preparou essa imagem que veio no arquivo digital, ela é diferente da que está impressa no livro original. Quando eu olhei, eu falei para as meninas, ó, tá diferente, mas deve ser porque ela é para facilitar, para a gente colocar o texto. Mas aí os editores decidiram que seria o texto em inglês mesmo, então eu fiz em inglês mesmo por cima. Isso aqui tá, ó, tem todas as camadas, ó, um fundinho aqui, ó, para chegar, ó, para chegar na letra lá. E a gente não tinha o original aqui, né? Mas é bem legal fazer isso. Ela deixou algumas já meio que do ponto, né, para ser trabalhado assim. Então, eu acredito que sim, porque tinha umas muito difíceis. Mas deve ter percebido, né, que seria extremamente complicado. Os editores poderiam desistir desse trabalho todo. Ó, esse daqui é bem legal também. Para ver grande lá, nem vou ampliar. É melhor? Vamos lá para cima. Ó, aqui está o original. Aqui está preenchido. Certo? Eu só. Aí começa aqui a camadinha branca, depois a vermelhinha, depois um contorninho para chegar no fim. É a hora que põe o caderno, e aí se comparar com a original. Aí. Então, isso daqui são as camadas. É que eu tinha, antes de preparar a imagem em PSD, eu tinha feito assim, para poder, é mais fácil de entender como é que foi feito, né? Como é que foi preenchido e tal. Dá para melhor, né? E aqui, olha que interessante, que nessa parte aqui, ó, ela não está distorcida, né? Ela foi escrita depois que eu fui encaixando aqui, puxando as letras um pouquinho, puxando um pouquinho, né? Mão decepada aqui. É sobreposição.
o Aníbal, ele havia comentado num bate-papo que aconteceu outro dia, e aí eu queria que o pessoal da companhia se pudesse confirmar, que só a versão brasileira que foi traduzida. Né? Não é por enquanto, né? De todos que saíram do mundo, só a edição brasileira que se preocupou mesmo em traduzir esses... As revistas, né? As revistas. Eu nem sabia. Eu fiquei sabendo também agora por conta desse evento. Né? Aqui, ó. Lá, original, certo? Aqui tudo tampadinho já. E aqui os textos. Caderno por cima. Tem umas coisas que tem que inventar aqui, né? Nos prédios, né? Porque a gente não sabe o que tem, né? Então você inventa, né? E vê se fica perto, embaixo da letra, né? Essa aqui é bem legal, hein? Tem que mostrar a página toda. Isso aqui eu não tenho ela separado. Só tenho assim. Eu aproveitei e baixei um pouquinho ali no Mórbida, porque por conta do acento, né? Para as letras continuarem mais ou menos no mesmo alinhamento no topo. Aliás, é uma coisa interessante quando a gente está falando de fonte, porque geralmente os livros em inglês não tem acentuação, não tem cedilha, né? A entrelinha é grudadinha. E quando a gente vem para o português, a quantidade de perninha de P, Q com D grudando com acento, então a gente tem que, né, Luísa? Tem que ficar. Não, porque aí, como é feito à mão, então você tem que distorcer um pouquinho. Aí, por exemplo, você faz dois tipos de Q. Você faz um Q normal e um Q especialzinho com defeito, para poder, quando ele está encostando numa outra letra, você poder ter essas escapatórias, né? Para poder. E é isso. E geralmente as letras acentuadas, se pudesse um pouquinho menor, né? Sutilmente menores, né? Alguns cartunistas já fazem isso, né? Em brasileiros, né? Eles já sabem que a letra escreve tudo em caixa alta. Se você não colocar uma letra, as acentuadas menores, vai encavalar tudo, né? Essa página aí. Então, essa daqui. Ontem eu li. Ela assustou no começo, mas ela era mansinha, viu? Tipo, a gente chora com medo de apanhar e depois não apanha, né? Então aqui, ó, o Blanc, a gente fez primeiro a gente limpou onde precisava. Olha lá. Tá vendo? Não tem muita coisa, não. E aí a gente tem aqui o Bang. E aqui, lá em cima, ó, fogo ruim. Nesse caso, ali no crack, aqui, a gente. Deixa eu ver se... Como era uma pequena mudança aqui, a gente fez, mas esse fogo ruim aqui a gente fez umas 2 ou 3 vezes, porque ele não estava ficando igual às outras letras. Esse aqui ficou legal, o Bang, mas esse aqui não estava ficando, o fogo ruim, então a gente precisou refazer ele inteiro, mesmo dando para aproveitar algumas letras, mas não valia a pena. Acho que tem só mais uma aqui. É a mesma? Não, é essa, é do Arcano. Então, essa daqui é o seguinte, ó. Aqui está o original. Aqui a gente preencheu, já colocando a palavra arcano, né? E aqui o texto, ó. Era só um pedacinho também, entendeu? Valeu a pena fazer. Além de ter que preencher menos embaixo, né? E as letras aqui eram menores. Gente, alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Uma pergunta específica sobre o programa de criação das fontes. Como que é o processo? Se você resolve? Quem perguntou? Bruno. Então, a primeira coisa... Você estava desde o começo aqui?
Então, o lance é observar e ver como que você pode fazer para chegar lá. Então, por exemplo, se é uma letra muito detalhada, o meu original tem que estar bom. O original que o cliente, o ilustrador, seja quem for, passou, né? Se é um original muito ruim, então a gente tem que acabar cedendo um pouco. Às vezes eu trato um pouco no Photoshop, depois eu vetorizo e passo tudo para o Photographer. Tem o FontLab, que eu acho até que ele é mais completo, mas eu acho o Photographer mais fácil, né? E aí a gente trabalha melhor com o que a gente costuma mais, né? A gente faz mais rápido. Mas ele tem umas limitações. Mas eu faço muita coisa no Illustrator também. Eu escrevo tudo no Illustrator, fico observando as letras. Quando já está bem adiantado, que eu levo para o Photographer e vou dando uma finalizada. Porque ele tem uns probleminhas, né? Quando você manda afinar a letra, às vezes ele pega 2 nozinhos muito próximos e cria um looping que não era para criar, né? Ele faz um buraquinho. Então, eu prefiro já ir ajustando bastante no... Aliás, falei Illustrator, falei errado, no Photoshop. Eu ajusto bastante no Photoshop, porque lá eu vou só com um pincelzinho, né? Pintando, fazendo assim. Depois eu passo para vetor e depois levo para o Photographer. Aí faço uma amostra de fonte. E é uma etapa legal, que eu já tenho um texto padrão, que eu já sei onde vai dar os problemas, né? E aí eu fico avaliando aquele texto lá um tempão, escrevo o texto em inglês de uma página, onde eu peguei a amostra, né? E fico olhando onde que está diferente, né? Aí eu pego uma outra página, coloco bem lá na frente, né? Por conta desse lance do prazo, né? Que um livro de 5 anos, você imagina, que mudou completamente, né? O jeito da pessoa. A gente não assina o mesmo nome nunca, né? Então, e aí eu vou comparando, e tudo isso levando em consideração os critérios da companhia, né? Que eu sei como que são as distâncias das letras que eles preferem para ficar legível. Por exemplo, tem algumas fontes que o G e o 9 são praticamente iguais. Então a gente tem que mudar um pouquinho, né? Tem fonte que tem o Q muito feio, muito diferente do Q que a gente está acostumado aqui. Então a gente muda um pouquinho, né? E vai passando para a aprovação delas, vamos escrevendo, vamos apertando, depois vamos folgando, para ver se a gente vai ter uma flexibilidade. Porque às vezes a gente faz uma amostra num texto, né? Tá tudo certinho em inglês. Aí quando vem o texto em português, 20% a mais, estoura tudo. Fora as palavras, né? Extraordinário, né? Que estouram tudo, né? E a gente sempre evita hifenizar balões, né? Aí agora a gente entra numa outra etapa, né? Que não é só, se o assunto for só letras é uma coisa, mas ajustar balões, que a gente pode até passar por outro livro lá depois, né? Se for o caso. Do Crumb, é super difícil ajustar os balões para caber o texto. Então, respondi sua pergunta bem ampla, acho, né? Obrigado. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho. Antes, quando a gente estava conversando aqui, você comentou justamente sobre isso. Você está falando especificamente sobre o da Aline do Crumb, que desenhados um pelo outro, é isso? Um para o outro, que saiu ano passado. Por que foi tão complicado assim? Então, uma grande dificuldade nesse livro, vocês conhecem o do Crumb, vocês já viram? Então, é que tem uma certa semelhança com esse, que é o período, né? Só que esse daqui são 5 anos, lá são quantos? 30 anos? Né? Então, tinha página de tudo quanto é jeito, escaneamento de tudo quanto é jeito, desde muito bom a muito ruim, né? E quem vai ver o livro em português não quer saber nada disso, né? Você quer ver legível, né? Então, foi criada, eu não lembro mais quantas fontes, mas eu acho que umas 4, né? Acho que 4, não, mais de 4, foram 6. Duas pro Robert, a normal e a bold, 2 para a Aline, a normal e a bold, e mais umas variáveis que eles faziam lá. E aí eu percebi que, às vezes, quem escrevia pela filha deles, a Sophie, né? Começou de um jeito e no fim foi só a Aline. Então, depois de uma boa parte do livro feito, eu voltei e fiz tudo com a Aline. Agora, respondendo à pergunta por que foi difícil, porque 2 desenhistas, que no meu ponto de vista estavam mais preocupados com o desenho do que
com o traço, eles comentavam em algumas partes lá, né? Não, aqui você tem que fazer mais cheio, aqui mais não sei o quê, preenche assim, não sei o quê. Então eles estavam muito preocupados com o desenho. E os balões do Robert, eles são como se fossem quadrados, ou melhor, retos com cantos arredondados. Já o da Aline são bolinhas, né, com uma caneta bem mais fina. Então, deu bastante trabalho fazer isso. Primeiro, definir onde que era, né? Como você tinha perguntado, definir onde que estão as características de cada um, né? Quando que ela entorta mais a letra, parece que ela está com pressa, não está com pressa, ela está gritando, não está gritando, né? Então eu tive que esperar vir o texto, mesmo a fonte já pronta, eu tive que esperar vir o texto em português para saber o que era ali exatamente naquele balão, né? Meu inglês não é nada vantajoso. E aí uma outra grande dificuldade, que por conta desses balões contornando os textos, eu tive que preencher muitas ilustrações por trás, seguindo o traço de cada um deles. Então, a hora eu usava a caneta, o brush mais grosso, mais fino, mais tremido, menos tremido. Teve imagens coloridas, muitas imagens coloridas que eu tive que preencher o fundo. Eu fiquei horas e horas e horas. E nesse foi que eu disse, teve a ajuda da Alissa, que fez vários letterings. E foi bem demorado esse, bem trabalhoso. Talvez por conta de ter que preencher muitos balões, mas por conta disso, né? Aqui no caso do Minha Coisa Favorita é Monstro, muitas das páginas dos textos caíam em áreas que eu não precisava, não tinha balão. Poucos balões. É mais ou menos isso. Essa é uma grande diferença, né? Gente, mais alguma pergunta? Você recebe cada página e ela já vem traduzida com o que a editora tem, vai ser traduzida assim, e aí você trabalha a partir do que está traduzido, ou você vai pegando, sei lá, o Herman, você vai fazendo a tradução ali na hora? Não, o texto já vem pronto para mim, aprovado. Passam por várias etapas, né? Isso aí quem podia informar melhor. Então, mas, o pessoal lá da companhia, eles são super criteriosos, né? O texto passa por várias etapas, né? O estilo que vai ser escrito e tal. E tanto no caso do Crumb quanto esse daqui, vamos falar desse exatamente, vai. Depois que o Érico traduziu, a Alissa com o Emílio ficaram lá batendo bola, definindo o que seria realmente a tradução para depois vir para mim. Para que eu não precisasse refazer alguma coisa que desnecessário, porque se você está fazendo um material de 3, 4 páginas, faz tudo de novo? Tudo bem mesmo, mas são 400 páginas, não dá para refazer. Então, além de ninguém gostar de refazer, não tem tempo, né? Por exemplo, se alguém pagar para mim para fazer tudo de novo, eu faço. Então, mas o legal é você já saber o que você vai fazer, você vai com confiança ali, né? Então, muitas letras eu já ia escrevendo e a Jéssica já ia preenchendo o fundo e ela também já sabendo o que vai ser escrito lá. Então, ela sabe, eu só vou preencher o fundo daqui para cá, porque a gente já sabe que metade, por exemplo, aquele do horror, alguma coisa ali, né? Horrenda. Então, a gente já sabia que só metade da palavra ia precisar mudar. Então, é assim, o texto vem traduzido, definido já, e todo marcado onde que entra o quê, né? Certo? Você comentou aqui, antes do bate-papo, que não dá para ler o quadrinho enquanto trabalha. Então, uma certa vez, num certo emprego, né, Ale? O cara perguntaram para mim assim, mas você não sabe onde vai aquela foto? Eu falei, não. Mas você não leu? Eu falei, claro que não. Quando você está jogando o texto, você não está lendo. Ou você está lendo ou você está jogando o texto. Né? Quem tem que ler é o editor, quem tem que jogar sou eu. Agora as fotos eu olho qual que está melhor, onde tem coqueirinho queimado, onde tem a praia suja, você vai lá e limpa, você vai percebendo, você vai selecionando fotos. Mas na hora que você está produzindo o material, não dá para ler o material. Você primeiro joga, né? Agora se alguém pede para você pode ilustrar o meu livro? Aí é uma outra coisa, não sou ilustrador, mas você tem que ler o livro. Você pode, o capista tem que saber mais ou menos a pegada, tem que conversar com o autor, se o autor não fala o idioma, algum jeito ele tem que dar, ele tem que saber, né? Não dá para ficar, é isso, mas não dá para você ler enquanto você está fazendo, né?
Você recebe tudo, não sei se você já falou sobre isso. Você recebe tudo junto de uma vez ou vai por partes, assim? Primeiro eu vou fazer não sei, essas capas das revistas. Depois eu vou fazer, não, é a sequência que tiver o arquivo. Então, até hoje a gente sempre recebeu o texto pronto, voltando, com exceção desse, que a Alissa com o Emílio fecharam os letterings, os manuais, vamos dizer assim, que não seriam fonte, que seriam desenhos, né? Esses foram fechados antes. E depois ainda mudou pouquinha coisa, né? O do Crumb também foi assim, né? Mudou pouquinha coisa. Acho que 2 letras, porque foi muito bem definido, foi 2 letras, uma coisinha de nada. Então, bem tranquilo. Então a gente já recebe tudo pronto. Gente, mais alguma pergunta? Não? Eu lembro que lá atrás, assim, os primeiros vídeos que você começou a fazer, não tinha, acho que isso é uma coisa mais de quadrinho indie, né? Não tinha muito essa coisa da fonte, da letra que o próprio autor desenhava, né? Eu lembro que você procurava umas fontes parecidas com a letra que foi usada na edição original e tal, mas cada vez mais eu tenho visto, assim, tudo feito à mão, né? Isso aí, desde o desenho, óbvio, até a letra, né? Eu me lembro dos quadrinhos da Abril e tal, era uma mesma letrista, a Miriam Matsunaga, que fazia todas as letras para todos os quadrinhos. Agora, até a letra dos balõezinhos foi se tornando uma coisa cada vez mais autoral, né? Você sentiu essa mudança ao longo do tempo, assim? Sim. Lembra o Sopa de Salsicha, né? Ele fez todo o livro no Photoshop. E a gente poderia ter deixado no Photoshop, mas acontece que ele queria uma letra marrom. E a gente achou que fosse reticular, não serrilhar, reticular. Achou não, vai reticular, com certeza. Então a gente acabou passando para o InDesign para fazer umas correções de ortografia. E eu fiz a fonte em cima da letra dele. Em 2002, que eu falei que eu comecei a fazer, eu fiz a primeira fonte digital, que foi a do livro Cleópatra, e lá já precisava de umas outras fontes, que eu não lembro mais, Michael Cox, talvez seja esse o ilustrador. E aí, não lembro se é ele, acho que é. E aí eu achava algumas letras parecidas, mas as letras parecidas vêm em inglês, não tem cedilha, acento, né? E não basta colocar o acento, a gente já tem que fazer um acochambro ali, né? Porque tem que ficar com jeito de manuscrito, né? Então, respondendo é isso aí, a gente foi com o tempo, tá cada vez mais fazendo a fonte em cima da letra do autor, né? Teve uns outros livros que eu já fiz para a companhia também, que é Ninguém Vira Adulto de Verdade, foi feito fonte. A História do Mundo, né, que é da Eve Stromquist, não é isso? História do Mundo, Liv? Então também ela é norueguesa, né? Então, e aí ela faz. Então, e aí um livro, as letras tudo tortas, tal. Ali foi um combinado de letra torta com técnicas de InDesign para ficar tudo assim, né? Do jeito que ela fez mesmo. É um blocado que não é blocado, né? Às vezes tinha que fenizar, porque não dava para não seguir, porque ela ia engrossando as letras, né? E o padrão da companhia era não engrossar muito as letras. Então, em alguns casos, a gente precisou fenizar para elas ficarem um pouquinho mais harmoniosas. Senão ia dar muito destaque em, por exemplo, a palavra marítima, né? Ficava mari, enorme, e o resto tudo fininho lá, íntima, já muito letra fina. Então, é isso. Uma pergunta, pessoal? Não? Mais alguma curiosidade que você acha interessante? Ou... Não lembro agora, falei não, tanto já. Já. Nem bebi água. Pô, eu trouxe a capa. Antes e depois, estava aqui, ó. Esse exemplo aqui eu usei algumas letras e criei outras, né? Dá para perceber que eu peguei o W para fazer o M? Mas eu acho que nem entrou esse M aí.
Então, aqui está a capa. A original e a nacional. É que o coraçãozinho estava separado, eu acabei juntando ele. Ele estava em outra imagem, e como toda hora eu tinha que separar, juntar, eu acabei na arte final, eu coloquei no mesmo arquivo. E deu para aproveitar muitas letras, né? É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente vai fazer um sorteio. A Companhia das Letras deixou um exemplar para a gente sortear aqui para vocês. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Américo Freiria sobre o letreiramento do Minha Coisa Favorita é Monstro, lançado pela Quadrinhos na CIA, bate-papo que aconteceu lá na Ugra Press. Queria agradecer a Ugra e a Quadrinhos na CIA pelo convite, e eu queria dedicar esse vídeo aos apoiadores do Papuzine, a galera que contribui mensalmente para que o Papuzine continue existindo, para que conteúdos como esse que vocês acabaram de assistir ainda sejam possíveis. Então eu queria agradecer muito a Marcos Maciel de Almeida, Douglas Alexandre Braz Coelho, Tadeu Meyer, Marcel Bartolo, Bruno Brunelli, Alan Ramos Começanha, Danilo Henrique, Francisco de Assis Franco de Sá Brandão, Jorge André Ferreira, Guilherme Luiz da Fonseca, João Varela, Caio Gonçalves da Costa, Pedro Feitosa, Carlos Panhoca, Gabriel Monte, Rafael Machado, Herman Caldara, Rainer Peter, Andy Corsan, Matheus de Alexandro Flores, Rafa Pinheiro, Rafael Torres, Matheus Calci, Pedro Vó, Arthur William, Marcos de Oliveira Peçanha, Tiago Aparecido Martins Borges, o Tiago Borges, Vitor Massal, Abraão Olivieri, Denis de Souza Melo, Débora Salles, Luísa Figueiredo, Damião Santana, o Marques C, Isabel Amaral, André Diniz Fernandes, Tereza Helena Dávila Alves, Gustavo de Souza Nogueira, Dani Douglas da Ugra, Gleison Cipriano, Felipe Lima, Arthur Moraes, Igor Ferraz e Pablo Aguiar. Esses dois aí, os apoiadores mais recentes do Papuzine, Igor e Pablo. Enfim, muito obrigado pessoal, muito obrigado a vocês. O primeiro link aqui na descrição é o link do Apoia-se do Papuzine, caso você queira tornar-se um apoiador e ajudar o canal a continuar existindo, esse espaço de um conteúdo variado sobre quadrinhos. Você vai ser muito bem-vindo, qualquer valor ajuda esse projeto a continuar vivo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.